E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta. Eu sou o Rodrigo Sevilha, Felipe Valete, esse é o Livro das Perguntas e hoje é dia 19 e tem a pergunta que o próprio Felipe fez e ele vai ler e vai responder também. Isso, vai responder também. Eu tô comendo bombom enquanto eu estou ocupado. Bom, pessoal, é a 27ª pergunta no grupo do WhatsApp que eu enviei. Essa pergunta eu já tinha colocado no passado pro Rodrigo, eu achei a resposta dele satisfatória. E daí meu intuito é compartilhar com vocês, né? Que é uma passagem do Êxodo, né? A passagem sobre o faraó que está impedindo o povo hebreu, né? De sair do Egito. E daí diz o seguinte, né? A minha questão. Tem uma passagem no Êxodo que diz que Deus endureceu o coração do faraó. Não é estranho isso? Quando eu li a primeira vez essa passagem, inclusive eu estava, se não me engano, no mosteiro, fazendo seminento vocacional, e eu achei muito curioso por que Deus endureceria o coração de alguém. E daí, assim, pensando assim de forma filosófica, você pode, né, por paralelismo, pensar que, então, sei lá, de repente o demônio, qualquer pessoa que tem alguma ação ruim, ela é porque Deus está querendo isso, então Deus quer que as pessoas não o queiram. É um pouco, eu sempre achei meio esquisita essa passagem, né? No passado, quer dizer, me gerou um certo estranhamento e eu pensei assim, poxa, então é Deus que está por trás até desse não querer buscá-lo, né? Ou negar o amor. E daí eu levei na época essa questão para o Rodrigo e daí ele me deu uma certa explicação, não sei se seria dele ainda hoje, mas é que na verdade o faraó quis isso, né? Parte da vontade do faraó esse desejo e Deus permite, né? Mas eu acho que ele pode explicar um pouco melhor e daí eu vou até ler uma das passagens, né? Acho que tem várias partes que fala que Deus endureceu o coração do faraó, mas tem umas outras que são mais diretas, algumas falam o coração do faraó se endureceu. Uma delas é Êxodo, né? Capítulo 11, versículo 9 a 10, é curtinho, né? O Senhor disse a Moisés: Faraó não os ouvirá, para que se multipliquem os seus prodígios na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todo este prodígios diante do Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele não deixou os israelitas partirem da sua terra. Então, tá bem claro aqui, né? Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele não deixou os israelitas partirem da sua terra. Então é isso, né? Não sei assim, o que você diria mais sobre isso, não sei se eu... Qual foi a sua resposta, então? Que, na verdade, é o próprio faraó que não queria, né? E Por que não está escrito isso? Então... Então você não tem resposta para dar. Não, é o que eu entendo, é como se fosse assim, Deus permite, né? Tá, mas por que não está escrito isso? Não sei. Não, então, mas aí poderia se interpretar que era da vontade de Deus que as coisas se realizassem dessa forma. E por que não está escrito exatamente assim? Exatamente dessa forma. Aqui está escrito, né? Aqui fala, por exemplo, nessa curta passagem, fala que o faraó não vos ouvirá, né? Deus falando para Moisés, para que se multipliquem os meus prodígios na terra do Egito. Então a expressão não é estranha. Essa é a resposta. Não, para mim continua sendo estranha no sentido de que por que Deus precisa... pensando nessa linha ainda, né? Que precisa ter o mal para que as obras de Deus se mostrem. Faria sentido isso? Eu que pergunto, você que fez a pergunta. Rolando Lero. Não, mas eu que tô fazendo a pergunta. Amado mestre. Eu faço a pergunta e eu respondo. Ué, você faz parte das respostas também. Nossa. Eu sou o alfa e o ômega, é isso? Que horror, né? Que blasfêmia. Vamos lá. Então. Esgotaram-se as suas tentativas de responder a pergunta? Não, acho que eu poderia até pensar mais a respeito, mas eu acho que é isso. Eu não sei se na época você me falou mais coisa também. Eu acho que você tinha falado muito mais coisa, eu não me lembro tudo ao certo. Eu também não lembro, porque graças a Deus eu esqueço de muita coisa.
Graças a Deus, esquecer é uma dádiva maravilhosa na nossa vida. Nisso eu sou mais profissional que você. O Felipe tem esse dom do esquecimento muito mais avançado do que o meu. Na verdade, eu até fico na dúvida se eu tenho... Deus me deu mais o dom do perdão ou do esquecimento. Porque as pessoas fazem alguma coisa mal, ruim, né? Me trazer um prejuízo e depois eu nem lembro. Às vezes no dia seguinte Mas pode parecer piada, eu acho que o esquecimento é um dom mesmo. Depende do que, né? Se você esquece de Deus, aí não é... Acho que não seria uma boa coisa. Então vamos lá. Se for pra esquecer do que não presta, aí tá bom. Né? Desgotou? Tá, vamos lá. Ou você tem mais alguma tentativa pra fazer? Não, eu acho que é isso, porque eu até, assim, na época, provavelmente você deve ter me falado uma coisa até mais completa, e eu lembro que tinha sido interessante que você tinha falado. Foi tão fantástico que eu falei pra ele que ele já esqueceu o que é. Não, mas eu lembro, acho que vagamente, tem uma ideia que é mais ou menos nessa linha do que eu te falei, mas eu não sei se era isso mesmo. Então, a questão é, essa expressão, tudo bem, o próprio texto dá a entender que tinha uma função espiritual, né? Uhum. Que as coisas fossem dessa forma ia ser mais de acordo com o plano de Deus. Ou seja, que o faraó recusasse a libertação do povo e que ficasse claro que foi Deus que libertou. Uhum. Mas por que essa expressão que Deus endureceu o coração do faraó? Esse é o problema nosso aqui, certo? Uhum. Então é assim, na minha visão, como a gente já se livrou do problema de que a Bíblia não tem que ser infalível, certo? Bíblia, Sagradas Escrituras, a gente já falou bastante disso. A gente já disse que infalível é só a palavra de Deus, que é propriedade dele, não é propriedade do ser humano. Em nenhum momento Deus chegou e falou: tô aqui a minha palavra, agora você não precisa mais de mim porque você já tem ela aí com você. Não é assim que funciona, né? Então, partindo dessa premissa, partindo desse pressuposto, a gente pode contar com a possibilidade de que existe um texto alterado, modificado ou inclinado numa direção didática que não tem exatamente a ver com a reprodução dos fatos tal como eles aconteceram. Claro. Dá pra entender isso ou não? Então, tinha a tradução levítica, por exemplo, né, o sacerdotal israelita, que tem uma determinada função. Então, você imagina o rolo se falasse assim, primeiro, baseado nos fatos, se os fatos tivessem sido diferentes, né? Imagina chegar assim e falar, o faraó deixou o povo embora. Aí pronto. Quer dizer, não foi Deus que libertou o povo. Foi o faraó que libertou o povo. Foi o faraó que deixou o povo ser liberto. Então, em primeiro lugar, os fatos tiveram que ser assim, quer dizer, até a última praga, até a última coisa. E mesmo com a última praga, o faraó foi perseguir os caras lá. Tiveram as 7 pragas do Egito, depois ainda ele foi com o exército dele atrás. Então por quê? Pra ficar bem claro que era obra de Deus, a libertação. Tá? Que inclusive até Deus fazia uma coluna de fogo pra proteger eles, não era? Durante a perseguição, ou não? Era só como um... Isso eu não recordo, faz tempo que eu li. Ou só pra ser um guia pra eles? Tiveram vários prodígios nessa época. A função desses prodígios é mostrar que a libertação é uma obra divina, não humana. Então não foi Moisés que teve uma ideia e ele trocou uma ideia com o faraó falou, beleza, pode ir. Ou seja, os seres humanos não resolveram nada. Deu pra entender? Quem resolveu foi Deus. Tem várias passagens na Bíblia que são assim. Tá? Eu vou dar um exemplo. Lá no período dos juízes, tem algum dos juízes lá, não sei se é Gideão ou quem que vai fazer uma batalha e eles vão decidir o tamanho do exército. Sim, eu lembro disso. E aí Deus é consultado e ele fala assim, não, você tá levando muito soldado, leva menos. Era, sei lá, 1000 soldados. Aí ele fala, vamos levar os 1000 soldados. Fala, não. Deus fala, leva menos, leva uns 500, 300. E aí os caras falam, mas o nosso exército não vai ser muito fraco, então a gente não vai perder a batalha. E Deus fala, não, é justamente para ficar claro que fui eu que dei a vitória. Que ele fala assim, eu sou o senhor da batalha. Que eu sou o senhor da batalha. É para ficar claro que eu abençoei vocês, porque senão o povo vai se glorificar às minhas custas. Deus fala isso claramente. Senão o povo ainda vai se glorificar às minhas custas. Quer dizer, eu estou libertando vocês e vocês estão achando que vocês é que são o máximo aí, os guerreiros, os maiorais e tal. Então, para não ter injustiça, Deus constantemente cria situações ou permite situações, que é exatamente o caso aí do faraó, para que a salvação fique bem evidente como obra divina. Agora, essa expressão, Deus endureceu o coração do faraó, pode ser entendida nesse sentido didático, mas para resolver uma outra dificuldade. Né? Então, primeiro tinha essa dificuldade que Deus resolveu com os fatos, certo? Que é a dificuldade de que não foi nem Moisés, não foi nem o faraó, não foi ser humano que resolveu isso, foi Deus.
Esse era o primeiro problema. Uhum. Mas aí tem o segundo problema, que seria o seguinte, né? Como alguém pode resistir a Deus? Né? Para nós hoje, isso parece absurdo, mas na época vocês têm que se lembrar que a ideia monoteística, né? A ideia do Deus único era uma novidade. Uhum. Tanto que até o período dos profetas depois vai ter muita confusão com relação a isso. Lembra do profeta Elias? Uhum. Vai dar uma confusão lá ainda para deixar claro que só existe um Deus, né? Só um Deus é verdadeiro. Então nessa época isso ainda estava sendo esclarecido. Né? Tanto que tem aquela parte que o faraó chama os magos da corte dele, e Moisés faz alguns prodígios e tal, então tem uma certa disputa. Alguns primeiros, acho que se eu não me engano, alguns prodígios, que até aparece acho que naquele filme da Disney, né? Alguns prodígios os magos até conseguem imitar, né? Só que daí vão tendo alguns que os magos não conseguem replicar. Então é assim, era importante em todos os momentos deixar claro que Deus é absoluto e tinha um controle total de tudo o tempo todo. Só que a liberdade humana parece desafiar esse controle absoluto de Deus. Por isso que algumas expressões provavelmente foram escolhidas por fazer mais justiça na época a essa ideia de Deus absoluto do que hoje nós entendemos. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma tal... Quer dizer, se a gente quiser, né? A gente pode ter uma tal clareza com relação à diferença entre a liberdade humana e a liberdade divina, que a gente poderia usar nesse caso a expressão que Deus permitiu ao faraó endurecer seu coração. Hoje essa expressão poderia ser muito mais aceitável por nós, mas provavelmente para esse pessoal dessa época não. Então tinha que dizer que não. Como foi um prodígio maior que Deus libertasse contra a vontade dos egípcios, era preciso dizer que não foi o faraó que teve a ideia de não deixar o povo sair, mas foi Deus que foi lá e provocou isso para ter uma libertação mais gloriosa. Porque até antes dos egípcios, os hebreus quererem sair da terra do Egito, o faraó ainda aumentou os castigos sobre o povo hebreu, né? Então, eles tinham que recolher a própria palha, né? Para fazer os tijolos, não era uma coisa assim? Porque antes várias evidências. Eles tinham o barro e daí os egípcios forneciam a palha para eles fazerem os tijolos, uma coisa assim. E daí o faraó vai lá e piora a situação deles de escravidão, né? Isso, tem várias evidências no livro do Êxodo de que o faraó não era bona gente, não. Ele era um cara cruel mesmo. Então, não seria preciso dizer isso, a não ser que fosse para essa função didática. Quer dizer, o povo é tão ruim de vida espiritual, ou era nessa época, mas acho que até hoje é, né? A maioria das pessoas é tão ruim, tão incompetente, que é preciso criar expressões de modo que não confunda as pessoas. Entendeu? Então, se dissesse assim, Deus permitiu ao faraó endurecer seu coração, ia ficar parecendo, não, mas peraí, Deus está criando uma dificuldade, então? Para ficar mais claro que o design divino, né, que o desígnio divino foi originalmente este, então essa expressão pode ter parecido a esse pessoal mais feliz. Entendi. Ao próprio Moisés, né, que dava testemunho, escrevia os livros e tal, e para os seguidores dele lá parecia uma expressão mais feliz, mas na prática a expressão significa isso, que Deus permitiu ao faraó endurecer seu coração, ou seja, Deus tinha o poder de amolecer o coração do faraó se ele quisesse, como de fato tinha, mas Deus deixou o faraó endurecer seu coração. Então não há violação da liberdade. Isso é importante nós entendermos. Certo? Isso foi um ponto de estranhamento quando eu li, né? Que eu falei, então a gente é um joguete, como é isso? Não, na verdade, veja só, Deus faz o que ele quer. Mas ele já quis preservar a liberdade humana como algo sagrado. Então não é que ele não poderia endurecer o coração do faraó à revelia da vontade do faraó. Ele poderia sim. Deus, se ele é Deus, ele pode, tudo que ele quiser. Só que tem coisas que ele não quer fazer. Não é que ele não pode, ele não quer. Entre as quais violar a liberdade humana. Então quando está dito que Deus endureceu o coração do faraó, é uma figura de linguagem com funções didáticas dessa época sacerdotal levítica para transmitir a mensagem de que Deus estava no controle de tudo. Como para nós hoje é muito fácil aceitar a ideia de que Deus está no controle de tudo, porque já tem milênios de monoteísmo em prática, né, em ação na cultura, então para nós fica mais fácil, já para preservar a liberdade humana, que é mais importante para nós, é mais relevante para nós didaticamente, preservar a noção da liberdade humana. Então para nós essa expressão poderia ser: Deus permitiu ao faraó endurecer seu coração. E não teria problema nenhum. Tá?
É lógico que o pessoal que é idólatra de texto, pessoal que idolatra textos, não vai concordar comigo. Mas isso é problema deles, não é problema meu. A gente escolhe o que é o melhor pra gente. Isso não é problema meu. Né? Não tem lá o cara lá que falou que a palavra, como é que é as Sagradas Escrituras, né? Não sei o que, enfim, é problema dele, não é problema meu. Então, se você idolatra texto, esse problema é seu, né? Eu, como não faço isso, eu tô livre para falar, não, o sentido era esse, me parece mais provavelmente na didática era essa a função, né? O que eu gosto do faraó ali no Êxodo, né, é como a gente pode usar hoje em dia o testemunho que o Êxodo dá da ação do faraó para entender como até hoje o sistema da besta funciona no mundo. Porque o livro do Êxodo inteiro é uma metáfora para a condição da situação humana nesse mundo. O livro do Êxodo inteiro. O Egito como então, representação desse mundo. O povo está escravizado porque os seus pais foram para o Egito. Olha só que interessante. Pensa por esse lado. Decidiram fermentar no Egito. Então, decidiram escravizar os filhos no Egito. Deixar os filhos escravos no Egito. Nós. Isso. E aí a gente ouve um apelo, Deus chamando. Sai, vem comigo no deserto. O que é o deserto? É o exílio social. Não é necessariamente você ir para uma caverna, que nem o Bento de Núrcia, ou mesmo para o deserto, que nem o Antão, Santo Antão. Né? Não, é um deserto de exílio social. O que quer dizer isso? Quanto mais você é chamado por Deus, menos você pertence ao espírito do mundo. E se identifica com esse mundo, né? Que nem as leis dos homens, para você já começa a perder valor. Exatamente. Você começa a ficar livre da escravidão espiritual, não é uma questão de sair para ir para um lugar físico. Mas também não quer dizer rebeldia, não é? Porque você fala assim, não, eu não reconheço as leis desse mundo, eu acho que essas pessoas estão fazendo um caminho que eu não reconheço, que eu não considero, você vai sair fazendo guerra com os outros, né? Exatamente, é um caminho de discernimento, é um caminho de consciência. Então não é essas coisas toscas, entendeu? De rebelião, vamos fazer guerra. Cruzada, não, isso é muito Vamos converter todo mundo. Isso é muito tosco, entendeu? O que Jesus Cristo veio trazer é uma coisa muito mais excelente do que isso. Muito mais interessante. Porque apela para o que há de mais nobre no ser humano, que é a consciência e a liberdade. Você ter consciência por livre e espontânea vontade de fazer discernimento das coisas com o dom de Deus. Porque Deus dá o dom do discernimento para você. E respeitar a consciência e a liberdade dos outros. Exatamente. Você entender que cada um está trilhando o seu caminho. E todo mundo vai chegar lá. E Deus está cuidando de todo mundo. Você não é pastor de ninguém. Deus é o pastor. Então deixa ele cuidar das ovelhas dele. Ele sabe fazer o serviço. Você quer ensinar para Deus fazer o serviço dele? Não se preocupe. Mas eu acho muito interessante. O livro do Êxodo é uma metáfora para toda a nossa existência aqui. Você nasce no cativeiro, é escravizado pelo faraó, aí vem o papel do faraó, que é muito interessante. Porque tem uma hora que o Moisés vai chamar o povo e o pessoal fala, a gente vai adorar o nosso Deus no deserto. E o faraó fala, não, vocês não vão não, porque vocês são vagabundos. Vocês querem ir lá para não ter que trabalhar. Vocês são vagabundos, vocês estão querendo evitar o trabalho. Então ele aumenta o fardo. Eu vou dar mais serviço para vocês. Agora vocês vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolo, mas sem a palha. Vocês vão ter que recolher aí a palha para vocês mesmos. Isso, era isso, exatamente. Né? Então, piorou. E mais perseguição, mais tortura, enfim, o negócio ficou mais feio no Egito. E isso é exatamente o que o sistema da besta faz até hoje, com relação a quem quer se libertar e adorar a Deus. Não, você é um vagabundo, você tem que trabalhar. Jesus era chamado de vagabundo. De comilão, né? Que falava... Vagabundo, comilão, anda com prostituta, ladrão. Por quê? Porque essa liberdade cristã sempre foi escandalosa. Né? Então a libertação do cativeiro é escandalosa para as pessoas que estão extremamente investidas no cativeiro. Psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. As pessoas fazem grandes planos para a vida nesse mundo aqui. E você está chegando para eles e fala, não, eu não quero saber disso. Só o fato de você não querer, você não precisa nem clamar para ela sair do cativeiro. Só o fato de você se ver livre do cativeiro já é uma ofensa gravíssima. Não, então vocês são vagabundos, vocês têm que trabalhar mais. E não se vê limitado por ele, né? Você fala assim, não, eu sei que a promessa para algo muito melhor está muito além disso daqui. Né? Então você também não só... Você pode até estar trabalhando aqui nessa terra, né? Pagando impostos, vivendo parecido como os outros na parte exterior.
mas você não é escrava desse mundo, desse sistema, vamos dizer assim, né? Tem até uma passagem que eu vou aproveitar para ler. Eu não sei em qual seleção minha que está, acho que está nessa daqui, que é mais completinha essa daqui, né? Que ele foi... Eu fui reduzindo. Isso. Mas, aqui ó, eu vou ler porque esse aqui é interessante. Também do Êxodo. O papel do faraó no sistema da besta é intimidar o povo. Porque qual que é a sua... Como que você fica intimidado? Inclusive no sistema da besta, a marca da besta no fim do mundo vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. O povo que quer acreditar em Deus vai ser intimidado porque o anticristo vai falar assim, não, vocês não estão entendendo, eu que dou a vida para vocês. Se vocês saírem do meu sistema, vocês vão morrer de fome no deserto, que é exatamente o que o povo temia. Ó, aqui eu tenho aqui, o parágrafo 12 e o parágrafo 13 do Êxodo. Olha só que legal essa seleção. O faraó respondeu, porque aí tinha tido um primeiro pedido ainda, sem prodígios, sem as desgraças lá. Mas já tinha tido o pedido. Moisés já falou, pô, vamos lá, né? Liberta nós aí, vambora. E o faraó falou não. O povo tinha pedido, mas ele falou, vós sois muito preguiçosos. E é por isso que dizeis, vamos sacrificar ao Senhor. E depois agora e trabalhai. Palha, porém, não vos será dada. Contudo, fareis a mesma quantidade de tijolos. Então, tem um sadismo. O faraó, assim como todos os reis, imperadores, eles estão construindo a civilização humana. Estão investindo nesse mundo. O povo de Deus vai para o deserto viver em tendas. E coisas que eles receberam de graça dos egípcios, porque Deus mandou dar. E maná que vai cair do céu. Vai cair pão do céu. E até quando eles reclamaram de carne, Deus apareceram mandou as codornizes lá para eles Deus pegarem. mandou carne. Até que ele falou, agora vai sair carne pelo nariz, pela boca, pelas entranhas. Aí né? você já está indo além do nosso escopo aqui. No sol eu mandava uma nuvem para fazer sombra. E à noite mandava uma coluna de fogo para iluminar o caminho e o acampamento, né? Então o faraó, ele não queria saber de Deus, ele queria saber de construir uma civilização, que é o projeto do anticristo, do espírito do anticristo desde o começo do mundo. Emancipação. Os filhos de Adão e Eva querem se emancipar. Esse é o projeto do culto Ouroboros, do culto da serpente. Nós vamos nos emancipar do governo divino. É isso que Lúcifer veio trazer como revelação. Ele que é o portador da luz, né, o Prometeu. O que ele veio trazer, esse Prometeu acorrentado? Ele veio trazer a iluminação da libertação com relação a Deus. Vamos viver livres de Deus. Eu vou ser o seu Deus agora e vocês vão ser o meu povo. Deus, um deusinho, entre aspas, né? Rebelde, que é o Deus de um povo rebelde. Que vai ser um povo de construtores, caçadores, essa raça aqui, essa gente. Então o faraó queria que o povo de Deus trabalhasse para ele. Como os donos desse mundo aqui também querem que a gente trabalhe para construir o sistema deles. Entendeu? Seria escravo deles. Para colaborar com o sistema da besta. Por isso que ele falou, vocês são muito preguiçosos. E depois agora e trabalhar. Quer dizer, a solução para essa gente lunática que quer acreditar em Deus e na graça pura é trabalhar. Dá trabalho para eles. Racha as costas deles de trabalhar, que eles não vão ter tempo de criar liberdade. Aí vem o próximo parágrafo, que eu também selecionei, que diz assim, essa seleção aqui não está mais disponível, prata pura 7 vezes refinada, quem tem, quem não tem, não tem. Ele diz assim, Moisés falou aos israelitas, mas eles não ouviram Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura escravidão. Isso aqui é cheio de sentidos. Ânsia do espírito e dura escravidão por causa da perseguição do faraó, mas também porque eles não estavam acreditando que Deus ia cuidar deles no deserto. Esse é o problema do cativeiro, do espírito do cativeiro. Não tem confiança. É uma troca. Como é que o anticristo nos aprisiona no sistema da besta? É uma troca. Eu não quero ter a garantia de que eu vou sobreviver, então ele dá um salário pra mim. Só que eu tenho que trabalhar e servir no sistema dele. Você entendeu? E Deus não faz assim. Deus não faz assim. Deus dá as coisas de graça. Você fala, pô, mas como é que eu vou fazer? O que tem que fazer por isso? Né? O que fazer? O que fazer é que você vai viver pela graça. Então é um problema de discernimento espiritual. Eu não estou falando para você pedir demissão do seu trabalho. Aliás, o Felipe, coitado, se o pessoal pedir demissão lá na loja que ele trabalha, ele tá ferrado, que ele já tá com a Skeleton Crew lá, uma equipe enxuta. Não é para você sair por aí
querendo destruir tudo, e a sua própria carreira, o seu emprego, o seu trabalho. Não. Veja só. Eu vou dar as férias coletivas do meu trabalho. Cuidado. É discernimento. Discernimento. Esse negócio da consciência é muito mais valioso, muito mais importante do que as pessoas imaginam. Então você tem que ter consciência e discernimento. Fala assim, não, peraí. As coisas que o sistema da besta e o anticristo acreditam que estão me dando, na verdade, eu dou graças a Deus por essas coisas. Se você fizer isso no seu coração, tá resolvido o problema. Porque é isso que interessa para Deus. Você entendeu? Dá pra entender ou não? É, quem é o autor, né? Deus não tá te testando a falar, não. Deus só vai estar comigo se eu for pro meio do deserto e pedir para ele me dar as coisas que vão cair do céu miraculosamente. Deus não tá testando você. Se você cair nessa armadilha de querer fazer essas coisas, é por sua própria conta. E aí é o contrário, você que tá testando Deus. Presta atenção. Que é um pecado. Então. Que é um pecado grave. Então você vai lá e fala assim, não, eu vou pro deserto porque Deus vai me sustentar. E aí vai estar provado que ele é meu Deus e ele me ama. Ah, é isso que você quer? Você quer provas de que Deus te ama? Não. Isso me lembra muito o livro de Judite. Eu gosto bastante dessa passagem. Vamos inverter essa maluquice. Não tentarás o Senhor vosso Deus. O amor já é uma realidade divina. Ou você acredita nisso ou não. Então, veja só que coisa legal. Para a religião, o amor de Deus é a conclusão. Eles acham que eles vão fazer um monte de coisas e daí Deus vai amá-los. Para a vida espiritual, o amor de Deus é a premissa. Aonde a religião está querendo chegar, eu estou partindo desse ponto de vista. Deus nos amou primeiro. Exato, eles estão tendo uma trabalheira danada para que Deus, vamos ver se Deus me ama, eu preciso que Deus me ame. Parto da premissa, Deus já me ama desde o princípio. Como que é aquela passagem que se Deus não quisesse, ele não teria feito? No sentido assim, que você pode até pensar, se eu estou vivo aqui é que Deus me quis, né? Ele já me ama, né? Então assim, você lembra dessa passagem? Tá cheio de passagens que falam isso, entendeu? Essa é a questão que as pessoas não querem saber. Se ele não tivesse querido, ele não teria feito. Eu não lembro onde que era, mas enfim. A questão é a gente acreditar no que a gente quiser e se dispor a acreditar que Deus nos ama já como um fato. Aí você fala, mas como? Se eu tenho que trabalhar que nem um condenado? Bom, se você começar a acreditar que, na verdade, através dessas operações intermediárias, é a graça de Deus que está te sustentando, daí vai acontecer uma mudança no seu coração. E essa mudança, prestem atenção em fazer. Prestem atenção. Esta mudança vai ampliar a largura da banda do download da graça na sua vida, para usar um termo moderno. Então imagina que é o seguinte: para que nós existimos? Para ter como se fosse uma internet espiritual. Deus nos abençoa. Ele nos faz o bem. Então você faz um download das graças na sua vida, da bênção. E aí você, em troca, faz um upload para Deus. Você faz o upload do quê? Da sua felicidade. Então você glorifica a Deus através da sua felicidade. E aí Deus fica completo no projeto dele de criação, porque embora ele sempre foi feliz com ele mesmo, ele viu que ele poderia construir uma felicidade para seres além dele, e ele viu que isso era bom, ele quis fazer isso. Então esse é o propósito da criação. Deus faz o download das graças e você faz o upload da felicidade, da glória. Beleza, tá resolvido. Então pensa assim: se você der graças a Deus pelas coisas boas na sua vida, ao invés de falar que você que trabalhou para conquistar, discernimento, aliás, mais no coração do que na cabeça, discernimento. Se você pedir discernimento para Deus te mostrar isso e começar a glorificá-lo, ao invés de achar que você tem méritos, a sua vida vai mudar. Eu estou falando sério. Sua vida vai mudar. Com a minha mudou, por que a sua não pode? Eu não sou melhor que ninguém. Então, pode acontecer com qualquer pessoa. Começa a glorificar, urgente. Você não sabe o que você está perdendo, porque aí você vai mudar a lógica do mundo do cativeiro. Você vai falar não. Por exemplo, você pode pensar assim, uma coisa que você pode pensar entre várias. Por que eu tenho saúde para trabalhar? Porque Deus me dá. Por que eu tenho oportunidade de trabalhar e outras pessoas não têm? Porque Deus me dá. E pensa, por exemplo, na saúde mental. Eu posso ficar louco em 10 segundos, se Deus quiser. Deus pode tirar a sanidade de mim como quem tira um presente que Ele me deu de graça. Mas a gente não conta com isso, né? O ser humano não presta. Nós não prestamos. A gente tem graças desde que a gente nasceu nesse mundo. Nosso coração nunca parou de bater. E isso aí não é graça de Deus, não? É um fenômeno da natureza.
Então, se vocês começarem a idolatrar a natureza, que foram as coisas que seus pais fizeram, né? Os seus pais te criaram, né? A sua mãe te pariu, aí pronto. Então, a sua mãe te deu essa máquina fantástica, foi ela que inventou? Essa máquina fantástica que o coração não bate, não para de bater 24 horas por dia? Ou foi Deus que deu? E as pessoas estão fazendo mau uso, mas não importa. Você nunca parou de respirar desde que você nasceu. E esse dom de você ter o ar para respirar ainda não está sendo cobrado, né? O diabo ainda não inventou um jeito de cobrar o ar. Acho que ele vai mandar a humanidade para Marte, né? Não é o projeto do Elon Musk? Vai mandar a humanidade para Marte. E aí lá vai cobrar o ar. Mais caro, lá vai cobrar o ar. Aliás, esse é um tema de um filme muito legal de ficção científica que eu gosto, que é O Vingador do Futuro. Muito legal esse filme. Né? Ele é um conto gnóstico também, né? Como Matrix, mas eu acho melhor do que Matrix. E aliás tem a pílula vermelha também lá. Ah, é? Tem, você não lembra? Não. Tem. Ah, pra ele conseguir ficar no planeta? Porque a questão, eu não vou falar do filme aqui, mas a questão é que o Schwarzenegger lá, ele tem que decidir se ele acredita na versão que eles estão oficial, institucional, ou se ele acredita num outro negócio, que é revolucionário. Né? Então, por que eu tava falando disso do ar, né? O ar em Marte. Então, o ar aqui ainda é gratuito, você não dá graças a Deus não pelo ar. Por que você acha que você merece respirar? Por que você acha que você merece ter o coração batendo? Por que o ser humano não consegue assumir a presença de Deus na vida dele constantemente, que é a verdade? A gente dá as coisas por garantidos. Eu sei por que a gente dá. Porque a gente foi criado por idólatras. A gente foi criado por uma raça de idólatras. Pessoas que não estão nem aí pra Deus. A gente se esquece de Deus. Não, inclusive, né? Se você for imaginar que algum dia você veio a existir, mesmo que a pessoa considere reencarnações, que é uma coisa que eu não sei se eu acredito hoje, acho que não. Se a pessoa ela considera que ela veio existir num certo momento, ela não tem como ter feito algo antes da sua existência para merecer a própria vida. Né? Até uma questão de lógica. Como que eu tenho essa vida, ou alguma outra no passado, não importa, mas algum dia eu recebi essa vida, porque não tem como eu ter feito algo antes para merecer a vida que eu recebi depois. Certo? Antes de existir. Não tem como. E você nunca vai conseguir saldar qualquer dívida. Né? O preço da vida do homem é muito caro para que ele consiga pagar. Está escrito na Bíblia também. Né? Então é o seguinte, minha gente. O amor de Deus é uma coisa absoluta. Se você quiser se conectar a isso, a essa realidade absoluta, você pode, mas é uma questão de escolha. Se você continuar achando que você tem méritos, ou, por exemplo, o pior tipo de mérito que pode ter, porque tem um pessoal que se acha vencedor na vida, né? Eu venci porque eu trabalhei duro e eu consegui. Nossa, inclusive tem um livro insuportável que são esses dias que é um manhaca, é um que fala, eu sou indestrutível, uma coisa assim. Enfim, já tem essas babaquices aí, mas tem algo pior ainda, por incrível que pareça, que é o orgulho do sofrimento. Se você quer ver uma coisa horrível, é orgulho do sofrimento. Puta merda, isso é muito ruim. Mas é muito ruim. É muito ruim. Porque aí a pessoa que tá comendo merda e tá achando isso bom, porque ela gosta do sofrimento que ela tem. Ela gosta de mostrar que ela sofre. É o coitadismo, né? É a síndrome do coitadismo. Olha só como eu estou sofrendo. Eu trabalho muito duro. Eu trabalho muito pesado. Eu sofro muito na minha vida. E tá dando valor a isso. Eu falo, meu Deus do céu, olha o que você tá fazendo com a sua vida. Para com esse masoquismo. Não é possível. Como é que Deus vai te abençoar se você quer ficar na merda? Você tá falando pra ele, não. Eu tô muito bem aqui. E quanto pior fica, ele mais exalta. Gente, né? Que é isso? E quanto pior fica, mais acho que tem brilho, né? Mais valor tem. Isso é muito horrível. Tem a expressão na Bíblia que diz assim, né? De 3 coisas Deus desgosta. Do pobre orgulhoso, rico mentiroso e do ancião astuto, né? Estulto, adúltero. Estulto. Então é interessante. O que é o rico mentiroso? É o rico que acha que ele conseguiu os méritos. Que ele não reconhece que ele recebeu de Deus. Exatamente. A riqueza. Ele não vive pela graça, então ele acha que ele é rico por ele mesmo. Entenda essa riqueza até no sentido espiritual, não é só para ficar no nível material. Todos os sentidos. E Deus fala também que detesta o pobre orgulhoso. Por exemplo, um cara que é inteligente, ele achar que ele é inteligente por ele. Isso. Né? Como eu acabei de falar aqui, eu tenho eloquência. Já tô querendo ter eloquência, já não tô tendo. Tá vendo? Já tô gaguejando.
Então, se eu tenho alguma eloquência, isso não é meu. Isso é Deus que dá, ele tira assim, ó. Num segundo, se ele quiser. Nada é meu, eu tô aqui de graça, gente. Tô aqui fazendo hora extra, inclusive. Então Deus fala que ele detesta o rico mentiroso, que é o cara que acha que tem alguma coisa por si mesmo, algum mérito, não. Ele tá mentindo, porque ele não tá reconhecendo a graça. Mas esse verso aí também fala que Deus detesta o pobre orgulhoso. O que é o pobre orgulhoso? É justamente esse que tem orgulho do sofrimento. É o cara que não quer ser abençoado. Olha que loucura. Porque ele tem orgulho da própria pobreza. Porque ele tem orgulho da pobreza dele no sentido de privação, no sentido de miséria. Ele tem orgulho do sofrimento dele. Nossa, meu Deus. Eu não sei quem é pior, mas acho que o velho estulto? O velho estulto é aquele que viveu pela graça, mas no fim cai na mentira também. Tá. Entendeu? É a pessoa que teve experiência. Teve a experiência da graça, mas no fim não consegue dar graças a Deus, se recusa a dar graças a Deus. Né? Então, assim, a vida da graça é a essência do negócio aqui. A essência da vida espiritual é isso, é viver pela graça. Se você fizer isto, você não precisa ir para o deserto, fisicamente falando. Né? Você pode continuar exatamente onde você está, fazendo exatamente o que você está fazendo. Só que você vai mudar completamente a sua visão. Até, inclusive, tem uma parte, né, que até fala, que eu acho que faz bastante sentido com o que você está falando, que eu lembrei agora, que fala, a partir do momento que você se converter, permaneça onde você está. Isso. Né? Porque tem uma parte ali, né, que às vezes a pessoa fala assim, não, eu me converti, agora tem que mudar. Minha vida tem que mudar. E a pessoa pensando sempre no quesito exterior, né? A mudança é dentro. Você mudando dentro de você, não se preocupe que Deus muda fora. Presta atenção. Mas não é o contrário. Deus preza a sua liberdade. O presente mais precioso que Deus te deu foi a sua liberdade. Ele não vai passar por cima dela. Porque Ele quer preservar isso. Presta atenção. Você foi feito para viver para sempre, na eternidade. Você precisa fazer uso da sua liberdade para viver para sempre. É a coisa mais preciosa para você glorificar a Deus na vida eterna é a sua liberdade. Deus não pode tirar isso, pelo contrário. Ele quer que você use cada vez mais a sua liberdade. Então como é que Ele vai fazer isso? Ele tem o poder de mudar tudo na sua vida ao redor da sua liberdade, mas não a sua liberdade. Senão aí não adianta nada. Porque um paraíso cheio de robôs ou animais que obedecem a Deus sem querer fazer isso livremente, Deus já fez desde sempre e já existe esse paraíso. Só que nós não estamos lá. São pessoas que não são pessoas, né? São robôs, são animais, não interessa. Você tem que querer viver pela graça. É isso que Deus quer. Que você queira ser amado. Só isso. Só isso que Deus quer. Que você queira ser amado. Aí você fala, não, mas a minha vida é difícil. Difícil? Tem alguma coisa que é difícil para Deus? Não existe. Aí você fala, a minha vida está difícil. Tá bom. Mas você está vivendo pela graça? Puramente? Você está glorificando ao Criador na sua situação concreta atual? Porque se você conseguir fazer isso, e você consegue se você quiser. Se você fizer isso, o resto Ele vai cuidar. E Ele vai mudar tudo o que for preciso mudar na sua vida para te aproximar dele, que é o objetivo. Certo? Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você quer uma graça específica e você não percebe que se Deus te der aquilo, você vai piorar e vai se afastar de Deus. Então Deus não é o Papai Noel. Não é assim, querido Papai Noel, esse Natal eu quero receber tal coisa porque eu me comportei bem. Tenho ganhar na loteria. Não é assim. Deus é muito melhor do que o Papai Noel. Porque o Papai Noel ele precisa receber uma cartinha sua dizendo o que você quer. Deus já sabe o que é melhor para você antes de você sequer imaginar. Antes que você exista. Antes que você exista, ele já sabia qual que era toda a perfeição para sua vida inteira. Então, cuidado. Você tem que querer viver pela graça total. Totalmente, plenamente. Ou seja, Deus sabe o que é melhor para você. Não é você que sabe, é Deus que sabe. Então você vai pedir, como está escrito no Pai Nosso lá, seja feita a tua vontade. Não a minha, a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida. E aí você vai ver o que é bom. Porque se você ficar pedindo graças específicas, você vai falar, ai, Deus não me ama porque Ele não me dá o que eu quero. Quem disse que você sabe o que é bom para você? Como é que eu vou saber um troço desse? Eu não tenho a menor ideia. Eu vou continuar sem mentira, sem hipocrisia, querendo o que eu quero. Óbvio. Não estou falando para você mentir, que você não quer as coisas que você quer. Mas cuidado, porque você não sabe o que é bom. Você entende a diferença? Uma coisa é o que eu sei o que eu quero. O que você deseja. Outra coisa é eu reconhecer que eu não sei se o que eu quero é bom para mim. Quid es bono. Qui es bono. O que é bom? O que é o bem?
Quid est bonum? Quid O que é o bem? est O bem é Deus. O bem é o que Deus vai me dar. Então, assim, a gente foi bem longe aqui, mas o Êxodo é um livro muito interessante para assim, energizar a nossa vida espiritual, a nossa consciência da vida espiritual. Porque é um processo de libertação. O Êxodo, o que é? A saída do cativeiro para a Terra Prometida. É um símbolo que o povo judeu viveu, um símbolo do que a gente está vivendo espiritualmente com relação à nossa existência aqui agora, que foi de nascidos em cativeiro, a nossa vida com Deus no deserto, ou seja, um exílio do espírito do mundo. O mundo não vai me entender, o mundo vai me odiar, o mundo vai me detestar, vai me perseguir, mas Deus vai me sustentar no deserto até chegar na Terra Prometida, que vai ser a próxima vida. Deu para entender o simbolismo do Êxodo? Então é isso, a gente foi muito longe aqui, mas acho que era importante, né, aproveitar a oportunidade aqui. Acho que foi ótimo. Ficou claro? Ficou. Eu achei que foi bom até colocar essa pergunta novamente, porque tiveram várias coisas que eu já não, alguns detalhes aí que eu já não lembrava tão bem. Legal. Tá ótimo. Amanhã, dia 20, a gente vai estar de folga. Não tem vídeo amanhã, é folga dos vídeos. E daí, dia 21, tem uma pergunta, que é uma pergunta do Luiz, no WhatsApp. Ele colocou o Rodrigo aqui, mas serve para nós dois, né? Tentar responder a pergunta dele. Vou ler aqui. Ele fala assim: Rodrigo, Tom Jobim dizia que toda música é reflexo de uma época. Estendendo a frase para todas as manifestações artísticas, como cinema, pintura, arquitetura, qual é então o reflexo da nossa época? Por que não se produz mais músicos como Mozart, poetas como Shakespeare e pintores como Michelangelo? Você acha que as artes atuais são decadentes em comparação com as do passado? O Felipe tá rindo do quê? Não. Você tá rindo do quê, meu filho? É que eu sou muito ligado à parte artística. O Felipe ele vai ter muitas coisas para falar sobre essa pergunta, porque ele é um artista. Não, eu não sou artista. Pseudo-artista, então. Pode ser. Pode ser? Pode ser. O artista é Deus, isso sim. Bom, amanhã é folga, então amanhã é quarta? Então na quinta-feira a gente deve responder isso aqui. Eu não sei só o horário, tá? É possível, eu não sei como vai ser, mas é possível que na quinta-feira seja à noite o vídeo. Exatamente. Essa é a resposta. Se não for à tarde, vai ser à noite, certo? Maravilha. Muito obrigado a todos e até a próxima pergunta, se Deus quiser. Tchau. Falou, pessoal.